Toda glória seja dada a Deus. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os queridos irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade. E gostaria também de já estar agradecendo desde já aqueles que se inscreveram no canal, a essas 12 pessoas, que estão inscritas aí no canal. Gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra. E nessa manhã eu gostaria de estar trazendo uma palavra para você que se acha uma pessoa derrotada, uma pessoa triste, abatida. Eu queria te dizer nessa manhã que você não é uma pessoa derrotada, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, lá em primeira, se é carta, é primeira. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim, olha o que diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o valor que Deus ele tem pela sua vida, pela sua alma, é inestimável, é incalculável, porque não foi ouro, não foi prata. A sua alma não foi comprada com essas coisas corruptíveis, com essas coisas perecíveis. Foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais precioso do que o mais precioso ouro que existe nesse mundo. Então, para você que está aí, você que está pensando em tirar sua vida, em se matar, não faça isso, porque Jesus ele olha para você. Jesus ele quer o seu melhor. Jesus ele quer o meu melhor. Jesus ele quer o nosso melhor. E a palavra de Deus também ela diz, lá em Romanos diz da seguinte forma, Romanos capítulo de número 8, verso de número 36. Olha o que diz, Como está escrito, Davi escreveu isso no passado, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz assim, Paulo, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra não está dizendo que vai ser fácil, que vai ser uma coisa que você pode vencer assim na facilidade, não vai ser assim. Está dizendo que nós somos entregues à morte o dia todo. Mas ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Deus. E ele nos amou tanto que a palavra de Deus diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é um mundo pejorativo a prostituição, roubo, a mentira, a fofoca, a maledicência. Quando a Bíblia diz mundo, lá em João 3,16, são as pessoas que ele amou de uma tal maneira, porque ele não pegou qualquer coisa lá no céu e enviou. Ainda assim que a presença de um anjo seja extraordinária, mas ele não pegou um anjo, ele não pegou outro ser qualquer e enviou para nos resgatar, não. Ele pegou o filho dele, que foi uma coisa dificílima para Deus fazer. Porque você teria coragem de dar o seu filho pela vida de alguém? Não teria. Nenhum de nós teríamos essa coragem. Mas Deus ele teve. Você é tão vencedor que em Pedro também, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9, olha o que diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se o inimigo ele anda ao seu redor, procurando tragar você, me tragar, nos tragar, acabar com a nossa vida, com a nossa alma,
Por outro lado, a Bíblia nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E uma propriedade exclusiva, ela não pode ser invadida. Ela não pode ser tomada à força, porque trazendo para o mundo físico, a pessoa ela vai tomar as medidas cabíveis para recuperar aquele terreno que é dela, que é exclusivamente dela. Então você é propriedade exclusiva de Deus. O maligno, ele não pode tocar em você. O maligno, ele não pode fazer nada contra a sua vida. Porque Jesus, ele derramou sangue precioso na cruz do Calvário. Talvez você tenha sofrido afrontas, talvez pessoas tenham falado para você que você não vale nada. Que você é uma pessoa sem valor. Que você é uma pessoa que ninguém olha para você. Mas não precisa de ninguém olhar para você. Não precisa de alguém chegar para você e falar que você tem valor para você se sentir bem. Quando você estiver triste, quando você estiver angustiada, você estiver angustiado, abalado, clame a Deus, peça a direção de Deus, vai meditar na palavra de Deus e ver o quantas coisas boas Deus ele fala referente a você. Lá em Isaías 53 diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Essa dor que você tem passado na alma, que você está sofrendo, essa mágoa que você carrega há anos. É como um pregador disse uma vez: Deus ele pega os nossos pecados quando nós confessamos e lança no mar do esquecimento. Mas tem pessoas que vai lá e querem pescar aquelas coisas que já foram passadas. Por isso que você não esquece desse ressentimento. Talvez você tenha uma mágoa contra alguém ou até mesmo contra alguém da sua família, alguém de perto, e você não consegue perdoar. Isso está fazendo mal para você. Isso não está fazendo mal para outra pessoa. A Bíblia diz aqui em Isaías 53 que Jesus ele já levou sobre si as nossas dores. É a dor dessa mágoa que você tem passado. Talvez o seu filho te decepcionou, a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, eu não sei. Mas ele levou sobre si. E a pior dor que uma pessoa pode sentir é a dor da alma. A pior dor é a dor da alma. Mas Deus ele já levou consigo as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então você não pode se sentir triste por causa dessa enfermidade também que você tem. Essa enfermidade que alguém disse para você que não tem jeito. Os médicos também disseram para você que não tem jeito. Mas a Bíblia nos relata que ele já levou sobre si. Sabe quando ele levou sobre si? Quando ele veio aqui na terra. Quando ele passou por tudo que ele teve que passar. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, o mais humilhado dentre os homens. Bateram nele, deram um murro no rosto dele, crucificaram, fizeram ali chacota, fizeram ali coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo não merecia, porque ele só fez o bem quando esteve aqui na terra. Tiraram sorte com as suas vestimentas. E só para encerrar diz assim, ó, lá em Lucas, capítulo 22, verso de número 41, olha o que diz, ó. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Aleluia, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Então aquilo que Jesus passou não foi qualquer coisa. Alguém pergunta assim: Vinícius, mas naquela época também muitas pessoas morriam crucificadas quando uma pessoa cometia algum crime. Ela era crucificada, certo? Certamente.
Mas a diferença de Jesus desses outros homens foi que Jesus nunca cometeu um pecado. E ele veio e ele levou todos os nossos pecados. Se por um homem só entrou o pecado no mundo e muitos pecaram e trouxe a morte, agora vem um e morre sem pecado e leva o pecado de muitos, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que antes de Jesus passar pela cruz Calvário, ele estava ali no jardim de Getsêmani, ele foi orar. E a Bíblia diz que ele se afastou uma certa distância ali e foi orar. E quando ele começou a orar, ele pôde, imagino eu ali nos pensamentos dele, ele já sabia aquilo que estava por vir, que era tamanho sofrimento. Imagina, lá em Isaías 53 fala que ele tomou sobre si as nossas dores, as dores e as enfermidades de todos os seres humanos existentes. Tantos daqueles que, desde a época de Adão, até daquele que vai nascer ainda, até a volta de Jesus. Ele levou consigo, não sei se você entende, mas ele levou todos os pecados, todas as enfermidades, todas as dores, desde a geração de Adão até daquela que vai vir ainda, daquela pessoa que vai nascer sujeita ao pecado, à prostituição, ao roubo, à mentira, à fofoca, tudo que não presta. Porque uma criança, quando ela nasce, ela está sujeita a essas coisas. Pela inclinação da natureza carnal dela, ela está sujeita a essas coisas. Por isso que Jesus ele disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque quando nós nascemos de uma natureza carnal. Então nós precisamos de nascer na natureza espiritual. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Porque quando o ser humano ele nasce, ele cresce, ele já nasce sujeito a essas coisas aí desse mundo. Ele está sujeito a ser um bandido, ele está sujeito a ser se for uma moça, uma prostituta, se for um homem, um prostituto, a um viciado no álcool, em tudo que não presta, coisas que são detestáveis diante da face de Deus. Então é necessário nascer de novo. Então Jesus ali ajoelhado e orando, veio um anjo e confortou ele, porque Jesus, na sua tamanha aflição, daquilo que ele estava prevendo ali, ele preveu a dor de toda a humanidade sendo jogada, sendo lançada no seu corpo. Naquela cruz não foi uma simples dor, como as dores daqueles outros que eram ali crucificados. Não foi uma dor qualquer, uma dor simples. Foi uma dor, para nós hoje, nós não suportaríamos essa dor. Porque ele foi o único que suportou essa dor, porque ele nunca pecou. Mas talvez nós não suportaríamos essa dor. Nós não teríamos coragem de passar por tudo que Jesus ele passou. Por isso que ele foi diferenciado, por isso que ele foi único, por isso que ele é único na minha vida e na sua vida e sempre vai ser. Então esse sofrimento que você está passando diante da grandeza de Deus não é nada. Essas coisas que você tem enfrentado não é nada diante de Deus. Como eu li ali para você em Pedro não, Romanos 8,36. Somos entregues à morte o dia todo, mas por todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos como ovelhas, somos levados do matadouro. Você acaba de sair da sua casa, o diabo ele já está planejando aquilo que ele quer fazer com você, aquilo que ele pretende fazer com você. Mas como eu li, você é propriedade exclusiva de Deus, meu amado. Ele não pode tocar em você também. Se você entregar sua vida para Cristo, ou se você já entregou, saiba que quem te protege é infinitamente maior do que qualquer demônio que existe na face da terra, do que qualquer demônio michuru que existe na face da terra. Você não é um perdedor, você não é um derrotado. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Deus tem o maior zelo, o maior cuidado com a sua vida. Ele te guarda. Ainda assim que o mundo todo se levante contra a sua vida, ainda assim que os seus familiares se levantem contra você, porque não são eles, é aquilo que está na vida deles, que está se levantando contra aquilo que está na sua vida. Talvez seja na firma onde você trabalha e você tem sido perseguido, talvez seja na faculdade onde você estuda, na escola onde você estuda, porque você é diferente, o cristão ele é diferente, e por causa disso ele vai ser perseguido mesmo. O mundo, as coisas do mundo não vão ser compatíveis, porque a luz não combina com as trevas.
então você vai sofrer perseguições. Jesus falou isso, que a divisão será na sua própria casa. Foi assim com José no passado. Jesus ele falou que a luz não combina com as trevas. Mas só que eu queria te dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que nada deve abalar a sua fé, e que você deve continuar firme sabendo que você é filho de Deus, e que lá na frente você vai cantar o hino da vitória, porque assim como foi com Jesus Cristo lá no deserto, toda aquela prova que ele passou, todo aquele sofrimento, todas aquelas tribulações, mas lá no final estava um banquete preparado por ele, pelos anjos que tinham preparado para ele, aliás. Os anjos prepararam um banquete para Jesus. E Jesus ele saiu dali mais forte. Jesus ele saiu dali disposto a fazer a missão que Deus tinha dado para ele. Deus te deu uma missão, meu irmão. Deus te deu uma missão, minha irmã. Deus ele me deu uma missão. Deus ele nos deu uma missão. E nós temos que cumprir essa missão aqui na terra. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça para o inimigo. Nós não podemos se fazer de coitadinhos, porque você não é coitadinho. Você não é coitadinha. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem a autoridade que Jesus ele te deu. Porque lá em Mateus 10 fala: eis que vos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O demônio não pode pisar em você. Você tem que pisar no diabo, porque Deus te deu essa autoridade. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que você possa ter um ótimo dia aí na sua casa, seja onde você estiver. Guarda essa palavra. Jesus, ele te ama muito. Deus, ele me ama muito. Deus, ele nos ama. E ele quer nos abençoar cada dia mais e mais. Mas você tem que ter esse entendimento, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e nada pode te abalar. Nada pode te deixar para baixo. Nada pode te deixar de cabisbaixo. Porque você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte do Espírito Santo. Glória a Deus.